seria a convalidação do ato? Se você lembrar bem, nós estudamos no último vídeo a relação da extinção dos atos administrativos. Está aqui, ó, se você não lembra. E na extinção você estudou a anulação comigo. A anulação ela recai sempre que o ato for ilegal, ela sempre vai por cima do ato ilegal. Isso era uma coisa que prevalecia em todos os casos, de acordo com a nossa teoria monista, que era a teoria adotada no ordenamento administrativo brasileiro anteriormente. Que dizia que se por acaso o ato administrativo apresentar qualquer vício de ilegalidade, ou seja, o ato for ilegal, ele tem que ser anulado. Consequentemente, você lembra efeito ex tunc retroage, e ele acaba desfazendo todos os efeitos que o ato produziu. Só que parece um pouco injusto, porque algumas situações podem ocorrer. Eu gosto sempre no presencial dar um exemplo que pode magoar teu coração. Por exemplo, você faz o concurso público, que esse concurso é fraudado por 2, 3 pessoas e sua nomeação, que está lá garantida, bonitinha, você estudou pra cacete, vai embora juntos, sabe? O cara anula o concurso público, anula todos os efeitos do concurso, inclusive nomeação daqueles servidores ou daqueles novos servidores que tomaram posse, mas estudaram e não fraudaram o concurso. Então, é um pouco injusto em relação a todos aqueles que participaram daquela ação. Então, o ato administrativo, naturalmente, ele era anulado, anulava-se tudo e dane-se. Essa era a teoria monista. Em 1999, com o advento da Lei 9.784, que a gente conhece como Lei do Processo Administrativo Federal, que também trata sobre atos administrativos. O artigo 55 dela acabou pegando a teoria dualista, que era uma teoria já existente na época, mas acabou adotando expressamente essa teoria. Essa teoria dualista, ela trazia um lado da doutrina que dizia o seguinte, olha, nem todo ato tem que ser completamente anulado. Pode ser que esse ato tenha algumas partes ilegais e outras legais. Vamos tentar pegar esse ato e fazer o seguinte, ele tem vício. Esse vício é insanável mesmo? Não é nem questão de parte, né? Até para ficar mais objetivo para você. Esse vício é insanável? Então, porra, vamos pegar esse ato, vamos desfazer, vamos anular e vamos fazer um novo. Agora, existe uma área, o vício que está sendo tratado é um vício sanável? Eu posso corrigir o problema? Então vamos convalidar. Vamos criar um novo ato, convalidando, confirmando, né, ajeitando aquilo que está errado do ato anterior. Então a teoria dualista, ela veio para trazer o primeiro ponto, que são duas situações que ela traz, mas nesse primeiro vídeo eu quero usar esse primeiro ponto. A possibilidade de você pegar um ato ilegal e convertê-lo em legal, convalidá-lo num ato legal. Um novo ato, né, dando uma correção àquele ato anterior e fazendo com que ele prossiga normalmente. Então essa é a teoria atualmente adotada expressamente no artigo 55 da Lei 9784, que traz inclusive os requisitos, daqui a pouco eu digo para você. Mas como funciona essa teoria dualista? Ela vai dividir o ato em vícios sanáveis, tá aqui, que é conhecido também como a parte anulável do ato, preste atenção, não é porque também o vício é sanável, o erro é corrigível, que eu vou deixar de anular. Pode ser que mesmo sendo sanável, a administração perceba que é importante, o interesse dela é fazer a anulação e não manter aquele ato. Então o vício é sanável ou anulável e o vício é insanável ou nulo. Então o ato é nulo por plena existência, não há nem por que pensar em corrigir aquele ato, não há como fazer essa correção. Tranquilo? O que a gente tem que analisar aqui? Para saber se o vício é sanável ou insanável, eu preciso observar os elementos do ato administrativo. Porque para ser ilegal, o ato foi produzido desrespeitando algum dos seus elementos. E lembra, né? Está aqui, ó, vídeo de elementos e requisitos do ato. Lembre-se que quando você estudou comigo elementos e requisitos, eu te falei que é a hora de criar o ato, é a composição do ato. Então o vício na composição já vai fazer, né, com que esse ato seja anulável ou nulo. Então a gente tem que observar, dentro daqueles 5 elementos e requisitos, quais são aqueles que parece que podem ser sanados. Então vamos pensar juntos. Primeiro elemento, competência, ou seja, um vício de competência é aquela pessoa que cometeu um ato administrativo, produziu um ato, porém é incompetente para tal, não possuía a competência atribuída pela lei. Você acha que isso é sanável? Pior que é. Você imagina uma situação em que você requer uma certidão junto à prefeitura da sua cidade e essa certidão é assinada por uma pessoa incompetente, mas não por má fé dela, mas porque ela percebeu a sua pressa, né, na conquista daquela certidão, daquele documento, e ela foi lá e para tentar te ajudar, né, boa fé total, ela foi lá, assinou e te entregou. Ela sabe, ou pode ser que nem saiba, mas ela tentou ser boazinha. Aquela história, né? Na ética não existe muito esse papo de tentar ser bonzinho, mas ela tentou te ajudar. Então pode ser que a autoridade competente, ela corrija o vício fazendo o quê? Criando um novo ato, né? Confirmando o ato anterior, mas corrigindo quem é que deveria ter produzido o ato. Então eu vou colocar aqui, ó, vício sanável é o vício de competência, beleza? Então, se por acaso você encontra um vício na competência, a competência pode ser corrigida sim, desde que, presta atenção, existe uma exceção. Nem todo vício de competência é sanável.
O único vício de competência sanável é quando, ou melhor, o único não, né? Todos são sanáveis, mas nem todo. Existe um que é insanável e existe uma exceção nessa história. Caso a competência seja uma competência exclusiva, não há condição nenhuma de sanar esse vício. Então presta atenção. Dá para corrigir vício de competência? Sempre, de regra. Exceção, se for competência exclusiva. Se a lei prevê competência exclusiva de tal autoridade produzir aquele ato, então, amigão, não há como corrigir, o ato é insanável, não tem como. Então, competência será sanável desde que não seja uma competência exclusiva. Finalidade significa que o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Imagina que você produz um ato com interesse particular à frente. Dá para você converter esse interesse público? Claro que não, né? Até porque se fosse do interesse público, você não teria feito com interesse particular. Consegue entender? Você teria feito isso com interesse público desde o início. Então, errado da sua parte, não tem como corrigir. Então, vou colocar aqui, a finalidade é um vício insanável do nosso trabalho. Tranquilo? Terceiro elemento é o motivo. Lembre-se, o motivo é a explicitação de pressupostos de fato e de direito, como alguns gostam de falar, ou como eu gosto de falar, é a fundamentação legal do seu ato. Bom, aliás, eu pulei a forma, né? Mas tudo bem, vamos no motivo então, não tem problema. Se você opta por um motivo e esse motivo não é o aplicável, por exemplo, você opta por uma multa quando deveria ter advertido e você sabe que até pela 8.112 nem há possibilidade de aplicação de multa como penalidade no caso de servidores públicos, mas você opta por uma ação diversa de outra que seria mais, né, inclinável ou mais específica para esse tipo de ato, você toma uma decisão dessa, não há como corroborar, né? Porque se o motivo está errado, consequentemente, o ato produzido é ilegal pra cacete. Ah, não, tranquilo, eu só vou produzir um novo ato mudando aquilo. Não. Até porque os efeitos vão acabar sendo mantidos, então não é do nosso interesse. Então vai ser insanável também vício de motivo. Obviamente, se o motivo é insanável, o objeto também será. Porque lembre-se, o motivo e o objeto estão intrinsecamente, estão diretamente ligados, né? O objeto também é intrínseco ao motivo. Porque se você dá um motivo tal, o objeto é o próprio ato que se deu por conta do motivo. Então eu posso dizer tranquilamente que também é insanável. Eu acabei pulando a forma, não tem problema. Forma é sanável? Pensa comigo. Se a sua lei, eu te disse que a forma é escrita na grande maioria dos casos, mas existe a previsão, existe a possibilidade que a lei preveja que algum ato seja feito não de forma escrita, ou pelo menos que ele não obrigue, tem que estar explícito, né, que a forma seja escrita. Então pode ser que às vezes você produza um ato de forma verbal, de forma simbólica, de forma sinal, né, e acabe, né, não pode, isso aqui ser escrito, isso aqui tem que ser escrito, seria melhor se fosse escrito, vamos fazer isso escrito para garantir, e você corrige tornando aquele ato escrito. Então veja bem, eu posso dizer tranquilamente que a forma é sim um vício sanável, desde que, e aqui também há uma exceção, a forma não seja obrigatória, desde que a lei não diga que é imprescindível que a forma seja escrita. O vício de forma só será sanável caso a lei não preveja a obrigatoriedade dessa escrita, sabe, dessa norma estar escrita, desse ato estar escrito. Então, desde que não seja forma obrigatória. Se a lei estabelece o ato deverá ser escrito, como por exemplo a advertência na Lei 8.112, não há como corroborar, não há como confirmar, corrigir esse erro. Está errado, vai embora. Então, é simples. O ato só será sanável pela teoria dualista se for vício de competência, desde que não exclusivo, e for vício de forma, desde que não obrigatório pela lei. Tranquilo? O resto é tudo insanável.